queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero bendizer a Deus pela vida de todos os nossos irmãos, companheiros, amigos, os pastores, os nossos superintendentes de Escola da Bíblica Dominical, nosso ordeiro e progressivo país, tanto das Assembleias de Deus, a igreja que fazemos parte, como também das denominações co-irmãs que usam as nossas revistas. E também segue aí o canal Rascunho DVD, ouvindo as aulas, comentando, participando. Quero louvar a Deus pela sua vida, meu irmão, superintendente, nobre professor, mestre. Deus abençoe você. E nesse domingo estaremos comemorando o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. O Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Um dia muito importante. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos aqueles que fazem a escola dominical, principalmente, claro, todos os ministérios que têm escola bíblica dominical e em especial que usam as nossas revistas, e também aqueles que têm realmente esse trabalho de ensino nas suas congregações, os ensinos matinais ou dominicais, e assim sucessivamente. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos os pastores e amigos ministerial, amigo de luta, que milita na causa do ensino da palavra de Deus, ensino sacrossanto, ensino genuíno, sem mistura. Deus abençoe você, meu companheiro e amigo, e hoje é o nosso dia, todos aqueles que gostam de escola bíblica dominical, Então, nós queremos bendizer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito até aqui. Chegamos até aqui e temos aí uma historicidade, temos aí uma história dentro desse segmento, tanto a nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus e outras igrejas co-irmãs, enfim, que vem militando pela causa da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, no nome de Jesus, e que a boa mão de Deus continue sobre as vossas vidas, E que tudo quanto você colocou as mãos, venha prosperar grandemente, E nós glorificamos a Deus, porque a escola dominical, assim como qualquer outro trabalho de ensino, tem os seus percalços, as suas dificuldades, mas até aqui nos ajudou o Senhor, com os professores, os superintendentes e, por que não dizer, os pastores, que têm militado aí pela causa de Cristo, que têm lutado para o engrandecimento, do nome do Senhor por meio da Escola Bíblica Dominical. Então nós glorificamos ao Deus por isso, e nesse domingo nós estaremos estudando uma lição importante, que o canal Rascunho DVD está comentando a revista de edição especial, que seria no caso do terceiro trimestre, mas a revista de edição especial que tem como título Os Princípios Divinos em Tempo de Crises, Então nós estamos comentando isso, esta maravilhosa lição, Todo segmento que tem o conteúdo do ensino, que trabalha, milita pelo ensino, eu quero felicitar você por esse dia e dizer a você, meu querido irmão, que não pare. Os desafios são grandes, mas a vitória da igreja, a vitória de todos nós e daqueles que militam, Deus abençoe, que você, meu caro aluno, não deixe de participar da maior escola do mundo, Às vezes você ouve falando assim, eu mesmo sou amante da Escola Bíblica Dominical, aprendi e venho aprendendo muito na Escola Bíblica Dominical, é realmente de fundamental importância para o crescimento, desenvolvimento acadêmico da igreja, seria os primeiros passos,
das classes, classes das crianças, classes dos adolescentes, as demais classes nas nossas igrejas, né? Então nós glorifiquemos ao Senhor por tudo isso. Eu quero, antes de entrar na lição, trazer um escopo aqui da historicidade da escola dominical, né? Então a escola dominical deu início no ano de 1780, em 20 de julho de 1780, na cidade de Gloucester, né? Que era uma cidade importante na Inglaterra, no período da pós-revolução industrial. Então, a notável sua indústria de tecelagem, aquela cidade produzia muito tecido, então atraía muita gente e assim se seguia, né? Então apareceu um cidadão, um cristão, né? Então, por causa daquela imensa riqueza, e aí contrastava também com a grande pobreza e o analfabetismo na maioria da população que ali estava morando, né? Habitando. Então, o fato de existir muitas igrejas não impedia aí o avanço da criminalidade, de toda anomalia e desigualdade social, né? A igreja, ela tem que trabalhar em prol social, né? Então, o fundador da Escola Bíblica Dominical foi Robert Hanks, né? Fundador da Escola Bíblica Dominical, dedicou a sua carreira ao jornalismo, sendo editor, editando trabalhos da imprensa, entendeu? Então, era propriedade da sua família, a imprensa, naquela oportunidade, e ele passou a dirigir aqueles trabalhos após a morte de seu pai. Então, Hanks preocupava-se muito em melhorar as condições das previsões visando a regeneração dos criminosos, que levava ali para conduzir eles naqueles trabalhos. Então descobriu aí que tal abandono vivia as crianças, os pobres daquela localidade, né? Então nas suas atividades também, aos domingos, era um estímulo à prática do crime. Enfim, ele tentando melhorar a vida da população, ele fez um grupo de crianças, ele começou a ensinar as crianças. O propósito da escola dominical, quando foi fundada, foi de evangelizar, né? Confraternizar, evangelizar, propósito básico. Então, Robert Hanks, ele tinha convicções religiosas e fundou a escola dominical e funcionava aos domingos. As crianças, os jovens que trabalhavam 6 dias por semana, durante as 12 horas, usavam a Bíblia como livro de estudo, né? Cantavam com os alunos, ministravam ali a palavra, então as noções de boa maneira, entendeu? E passava para eles a educação moral, o civismo daquele povo e também o conteúdo da palavra de Deus. Então o plano dele exigia um profundo sentimento de caridade, e aí ele conseguiu aí algumas senhoras crentes que ajudavam a fazer as visitas nos bairros pobres da cidade, enfim. Então ele convenceram aí os pais a enviar os seus filhos para a escola dominical. Em 1780 a 1783, 7 escolas já haviam sido fundadas aí, somente na cidade de Gloucester, né? Que tendo aí cerca de 30 alunos cada classe, né? 30 alunos em média. Então, em 3 de novembro de 1783, Hanks, ele publicou o seu jornal, publicando a transformação que estava ocorrendo na vida daquelas crianças, né? O historiador John Richard Green, ele afirmou que as escolas dominicais do Sr. Hanks, no final do século XVIII, que organizaram estabelecimento de educação pública e popular. Então, além dele estabelecer a escola dominical, também influenciou as escolas públicas, né, a dar um salto aí maior, né? Então o efeito da escola dominical foi tão poderoso ali que naqueles 12 anos após sua fundação, né, não havia um só criminoso na sala dos réus para julgamento dos tribunais. Ou seja, ele conseguiu durante esse período evangelizar aquelas crianças, aqueles adolescentes por meio da escola bíblica dominical. Então hoje eu vejo pessoas dizendo que não gostam de escola dominical. Vou dizer para você, escola dominical, eu tenho uma formação bíblico-teológica, e 70% do que eu sei eu aprendi na escola dominical. Pode ter certeza disso. Aceitei Jesus em 26 de fevereiro de 1987,
num distrito chamado Cocão. Quero mandar aqui um abraço aos irmãos do Cocão, e na cidade de Venceslau Guimarães, de onde eu sou oriundo, é a minha origem ali, né? E foi ali que aceitei a Cristo, que aprendi, tive a minha primeira revista, que foi doada pelo irmão Juvencio. Hoje mora na cidade de Portão, distrito de Lauro de Freitas, Portão, né? Próximo a Salvador. E assim sucessivamente. Então aí começou. Então cada um tem uma história. Deus abençoe. Hoje nós estamos comemorando aí o dia da escola dominical, né? O dia mundial, nacional, aliás, dia nacional da escola dominical. Então, e assim foi um pouquinho da escola bíblica dominical, ok? Deus abençoe. Vamos para a nossa lição propriamente dita, né? Se você tiver alguma curiosidade, quiser perguntar nos comentários, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, coloca lá ativa para receber os próximos vídeos, tá certo? Toda semana gravamos aqui um vídeo comentando a revista, comentando a aula da Escola Bíblica Dominical, ok? Muito bem, meus irmãos, para começar a nossa aula, o título da nossa lição é muito importante e vai dizer que o título é Esdra e Neemias combatem o casamento misto, não é? E a Bíblia diz, a lição vai comentar também, que foi grande a tristeza de Esdra quando soube daquela anomalia, né, daquele povo ali. Então nós podemos verificar que eles ficaram tristes, Esdra e Neemias ficaram tristes. A leitura bíblica em classe está inserida em Esdra capítulo 9, versículo de 1 a 4, Neemias capítulo 13, versículo 23 a 26, e Neemias capítulo 9, versículo 38, Neemias capítulo de número 10, ou melhor, versículo 1, versículo 29 e versículo 30. Muito bem. O versículo 20, capítulo 9, versículo de 1 a 4, está escrito assim, né? Eu vou ler aqui. Passando todos os acontecimentos, os príncipes capitães do povo vieram falar comigo, dizendo: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não estão conseguindo se manter separados do povo vizinho de suas práticas pagãs e abomináveis, como as dos cananeus, os hititas, os ferezeus, os jebuseus, os amonitas, os moabitas, os egípcios e os amorreus. Versículo 2. Portanto, eles e seus filhos casaram com filhas desses povos, né? E nelas depositaram sua semente sagrada, isto é, mesclaram a linhagem santa com a tradição pagã deste povo. E pior, nossos líderes, oficiais, magistrados foram os primeiros a cometer esta infidelidade e transgressão. Olha o problema aí, né? Versículo 3. Assim que ouvi esse relato, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então se ajuntaram ao meu redor, versículo 4, todos os que amavam e temiam a palavra do Deus de Israel, por causa do erro abominável cometido por grande parte dos exilados que haviam retornado. Contudo, permaneci sentado, horrorizado e atônito até chegar a hora do sacrifício ao pôr do sol, né? O versículo, agora Neemias, leitura importante. Esse aqui é Esdra, capítulo de número 9, versículo de 1 a 4. Agora Neemias, capítulo de número 8, aliás, capítulo 13, né? Neemias, capítulo 13, o verso de número... deixa eu ler aqui, tá bom? Capítulo 13, ao hábito. Capítulo 13, deixa eu achar, verso de número 30, 26, 23 a 26. Está escrito assim. Está escrito assim. 23 a 23. Condenação dos casamentos misto. A epígrafe. Aqui eu estou lendo a revista
King James, Bíblia King James atualizada. Está escrito assim: e além disso, naquela época, constatei também que alguns dos judeus tinham desposado mulheres estrangeiras, de Asdod, Amon e Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos gentios, e não sabiam falar a própria língua de Judá. Meu Deus! Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Cheguei a espancar, meu Deus, alguns deles, e arranquei-lhe o prepúcio, os próprios cabelos. Fiz que se jurassem por Yahvé, o nome do Deus de Israel, o nome de Deus, e advertirei: não dareis vossas filhas em casamento aos vossos filhos dos pagãos. Do mesmo modo, não tomareis filha deles para vossos filhos, nem para vós mesmos. Versículo 26, está escrito. No caso, não foi exatamente nisso que Salomão, o rei de Israel, errou e pecou? O povo dizia. Então, uma multidão de nações, não havia rei que se igualasse a Salomão. Era amado por seu Deus, e o Eterno constituiu rei sobre Israel. Entretanto, até mesmo Salomão foi conduzido ao pecado pelas mulheres gentias. Agora vamos para o capítulo 9, o versículo número 38. Capítulo 9, verso 38. Está escrito assim, do livro de Neemias, 9:38, está registrado aqui assim: considerando, portanto, tudo isto, decidimos estabelecer um pacto por escrito e assinado por nossos príncipes, líderes e assim por nossos levitas e sacerdotes. Então, todos os responsáveis assinaram ali um pacto. O versículo, capítulo 10, verso 1, está escrito: então seguiu-se a assinatura de um documento de aliança e acordo, e eis a relação dos que assinaram: Neemias, o governador, líder principal, filho de Recalias, e dos demais sacerdotes, Zedequias. E aí você tem a sequência até o versículo de número 28, você tem a sequência aqui. No versículo 29 está escrito assim: agora se une os seus irmãos nobres e se obrigam sob pena de maldição debaixo de todos os compromissos inerente ao juramento, e a seguir obedientes à Torá, a lei dada por meio de Moisés a serviço de Deus, bem como respeitar de coração todos os mandamentos, juízos e orientação de Yahvé, o nosso Deus. Prometemos, isso mesmo, 29 e 30, do capítulo 10. Prometemos não dar nossos filhos em casamento aos povos pagãos que nos rodeiam, tampouco aceita que os filhos deles se casem com os nossos filhos. Então vejamos aí, o texto bíblico já fala da contradição e das anomalias que o povo cometeu ali, Então Neemias, ele começou a combater o perigo. A Bíblia disse, nós lemos aqui, que ele se indignou, ele chegou a dar porrada, chegou a bater nos camaradas lá. Então, quando diz assim, acabadas essas coisas, os primeiros dias após a chegada de Esdras em Jerusalém, foram ocupados em executar as diferentes relações, as diferentes relações de confiança que lhe foram confiadas, a natureza, os desenhos de ofício, como qual aí a autoridade real não havia investido, foram publicamente divulgados em seu próprio povo, pela entrega formal, a contribuição e os vasos sagrados, entendeu? Conforme está escrito aí no capítulo de número, no texto inserido aí no capítulo de número, versículo 1. Acabando, pois, todas essas coisas, por isso chegaram a mim, dizendo: o povo de Israel, e os sacerdotes, os levitas, que têm separado os povos desta terra, segundo as suas abominações dos cananeus, heteus, perezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e os amorreus.
texto que eu já li aqui, né? Então, o primeiro tópico da nossa seleção diz assim: Esdra e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Então, eles ficaram irados. Na verdade, isso foi uma decepção muito grande para eles, né? Eles ficaram angustiados com isso. Então, o efeito da atitude de Esdra ali, ele foi imediato, né? Secanias, um judeu bem conhecido, que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdra diante de todo o povo: Agora, pois, façamos concerto com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, dos que tremem no mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Capítulo 10 de Esdra, verso 3. Né? E podemos observar que os príncipes que estavam ali, eles aceitaram, eles fizeram também. Então eles erraram também, entendeu? E foi muito grave. Então as informações que eram apresentadas ali foi para efeito do número de pessoas que violaram a lei. No capítulo 7 de Deuteronômio, versículo de número 2 e 3, tem lá um outro relato também que vai coadunar com esse relato do capítulo número 10, do versículo 1, até o versículo 28, o versículo 2 até o versículo 28, precisamente aquela listagem, daquele povo que foi passado ali. Então, observamos que o líder vacilou, os líderes, e quando Esdras chegou, o povo estava totalmente afundado, nas idolatrias e nas práticas pagãs devido aos casamentos mistos que tiveram. Roizuk, ele vai, no livro Teologia do Antigo Testamento, ele vai falar que a exclusividade implícita na resposta ecoou rapidamente nas advertências de Esdras e Neemias, o povo remanescente para separar-se, da população circunvizinha, sobretudo na prática matrimonial. Esdras ouviu a reclamação do povo que os sacerdotes e os levitas tinham se casado com indivíduos de nações vizinhas. Então, os sacerdotes, os levitas, tinham se enrolado com isso tudo. Tinham se enrolado. E não era o propósito de Deus isso. Deus não se agradou com esse negócio, não. Então, diz o texto que o povo não sabia falar a língua hebraica, não sabia falar os judeus. Era um dialeto heterogêneo, absorvido de suas mães, juntamente com os príncipes e os hábitos de povos, com os princípios e hábitos estrangeiros. Então, se eles não sabiam falar nem a língua da sua terra própria, natal. Então, o texto diz que Neemias amaldiçoou, isto é, ele se pronunciou sobre esse anátema que implicou, essa maldição aqui, diz que ele se levantou contra, se opôs, e assim sucessivamente, ele não aceitou. Então, espancou alguns deles, conforme está escrito, cortou o cabelo de ofensores, para ser um castigo aí bastante vergonhoso, parece ser, e severo. Então ele ficou realmente fora de si, praticamente. No versículo 38 do capítulo 9, a causa de tudo isso que fizemos, um pacto final, fiel, e escrevemos aí os princípios aos nossos príncipes, levitas, sacerdotes, e eles selaram. O bom é que eles reconheceram e voltaram, pediram perdão ao Senhor e deram sequência aí na sua trajetória. Quem tem o livro Teologia do Antigo Testamento de Roizuk, ele vai trazer um escopo interessante disso. Também indico aqui esse livro aqui, História do Antigo Testamento, muito bom, e esse aqui também de Samuel Schurt, História do Antigo Testamento, sem falar de alguns comentários, que a CPAD tem um material muito bom. Então, o segundo tópico da nossa lição vai nos dizer assim: por que um judeu não devia se casar com pagãos, com uma pagã? Deus havia proibido esse casamento. Deus havia proibido o casamento misto. Então, se Deus proibiu, onde é que está escrito, pastor? Está escrito na nossa lição, aí, você que tem a lição em mãos, no capítulo 7 de Deuteronômio, no nosso segundo tópico, o primeiro subtópico já vai trabalhar isso. O texto está inserido em Deuteronômio 7, versículo 2 a 4,
Êxodo capítulo número 34, verso 16, Josué capítulo 23, versículo de número 12 e 13. Então a desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade dessa proibição era evitar que um judeu viesse a seguir a religião de uma mulher dessa mulher pagã, né? Haja vista que um dos problemas que Salomão enfrentou com Deus foi esse tipo de anomalia, onde ele se envolveu e ele construiu deuses Paquemons, para Milcom e muitos deuses, 4 deuses, se não me faz da memória, ele se desviou e foi uma tribulação, né? Então, conforme está escrito, a assinatura daquele documento no Antigo Testamento ali era feita de forma parecida com os métodos atuais, né? Segundo o comentarista aqui, ele vai trazer esse escopo, né? Que comentarista, pastor? Derek Kidner. Derek Kidner vai trabalhar isso, comentarista do Antigo Testamento, e nessa sessão de Esdra e Neemias, ele vai trazer um escopo interessante de informação, um compêndio de informação interessante. Então, dentro dessa proposta, no capítulo 13, conforme lemos, né, esse capítulo ele traz uma espécie de final surpreendente para o livro, visa atender aí, coadunar com o capítulo 12, né? Então Neemias retornou aí da Pérsia e à primeira vista, a frase daquele, no versículo 1 vai dizer, naquele dia, né? Pode parecer que faz uma referência ao dia da dedicação descrito conforme está escrito no texto, principalmente no versículo 6, né? Do versículo 6 e 7 do capítulo 13, né? Então, o capítulo 13, os levitas não estavam recebendo suas porções, estava havendo ali uma discrepância, além de ter se envolvido com as mulheres estranhas, os levitas não estavam recebendo suas ofertas, os dízimos que chegavam na casa do Senhor, né, e estava tendo um problema ali, né? Então, Neemias retornou para a Pérsia, né, diz que ele voltou, né, mas Esdra continuou ali, né? Então, esse capítulo lida com 5 problemas. Primeiro problema, o capítulo 13 vai lidar, conforme nós lemos aqui, com 5 problemas, né? Primeiro problema é os estrangeiros. Do versículo de 1 a 3, vai falar dos estrangeiros. No versículo 4 e 9, de 4 a 9, vai falar sobre o templo. E no versículo 10 a 14, vai falar sobre os levitas. E no versículo 15 a 22, vai tratar sobre o sábado. E no versículo 23 a 31, vai falar do casamento misto, né? Então, esses problemas estavam ali por causa desse tipo de situação. E aí o que ocorre? Mais especificamente, resiste a separação dos estrangeiros e a purificação do templo, a restauração dos levitas, a aplicação de novo, o retorno do sábado e a condenação dos casamentos mistos, né, conforme está inserido no texto do capítulo 13. Né? Nós vamos observar aqui que todo esse escopo de doutrina, né, que o povo de Deus havia recebido tinha que ser restaurado, era necessário restaurar, né? Então eles vão trabalhar aí fortemente para que isso seja restaurado, e o texto vai dizer que ele se preocupou bastante, né? O problema dos judeus em se casarem com os estrangeiros tinha sido tratado há 30 anos antes, né? Há 30 anos antes já tinha sido exortado, conforme está escrito no capítulo 9 do livro de Esdra capítulo 9, versículo de 1 a 4. Então o povo tinha feito aí um concerto, um juramento que nunca mais faria isso. Em Neemias capítulo 10, verso 30, ele volta de novo a fazer esse juramento. Então, nesse caso aí, Neemias encontrou filhos, resultado de casamento misto. Quando ele foi lá, que voltou, de novo já tinha encontrado essa anomalia, os quais não sabiam falar hebraico, falava a língua das escrituras, não falava isso, eles sem conhecimento do hebraico, né, essas crianças não podiam ir aprender a lei, né, na sua casa, não podiam adorar ao Senhor lá no Santo Templo, né? Então os judeus eles estavam criando descendentes que não conheciam a Deus. Veja bem, dentro do povo de Deus. Então tenha cuidado com a mistura. Você que é crente, é salvo em Cristo, prega o Santo Evangelho, vive o Santo Evangelho. Se vive o Santo Evangelho, não se misture, ok? Deus tem o melhor para você na sua casa. Os ataques de Neemias aos judeus que se casaram com não judeus foi confrontado aí direto, ao mesmo como foi considerado como brutal, né? Contendia aí com aqueles
e ele amaldiçoou, ele espancou, ele dizia, eu amaldiçoei, espanquei alguns deles, né? E enfim, arranquei os cabelos. É o equivalente aí ter uma lista de verbos que imagina aí a cena, né? Então tem aí uma cena de violência, né? Mas devido àquela anomalia que eles haviam cometido, né? O terceiro parágrafo o terceiro tópico da nossa lição vai nos falar sobre a sobrevivência do povo judeu, né? O quarto tópico vai falar sobre a palavra final sobre o casamento dos crentes, né? Mas dentro do texto bíblico nós já fazemos todo um apanhado, entendeu? Então a espera em Deus, né? Tem que esperar em Deus. Ficamos aí, nós findamos essa palavra baseado nesse conteúdo, esperar em Deus. Deus tem o melhor para nós outros, né? Deus tem sempre o melhor. Então tenhamos cuidado, né? Nossos jovens, nossos irmãos, tenhamos cuidado para que não possamos nos desviar dos propósitos sacrossantos do Senhor nosso Deus, né? Uma vez que ninguém é inocente, é ensinado, é pregado, é tratado, né? Então Êxodo vai trazer isso aí. Então essa ordem, eu finalizo aqui dizendo, essa ordem que Deus havia dado já foi lá nos livros de Moisés. Moisés já tratava disso, né? Então eles foram denunciados por Êxodo no capítulo 9, 30 anos antes. A lista dos novos estrangeiros que estava escrito aí com seu som misturado aí, então eles não tinham aí nada do que eles estava falando línguas diferentes, povos diferentes, estava com um linguajar totalmente problemático. Então tenhamos cuidado para que possamos estar dentro da direção do Senhor nosso Deus, tá bom? Deixo aqui para a nossa meditação Isaías capítulo 48, versículos número 20 a 21. Isaías capítulo 48, versículo de número 20 a 21. Que Deus abençoe a todos, que a boa mão de Deus recaia sobre a vida de cada um de vocês, cada um de nós, no nome precioso de Jesus. Canal Rascunho DBD, se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos, seus irmãos, nossos irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula. Se Deus assim nos permitir, estaremos estudando na próxima aula, próxima e última aula, dia 27 de setembro, a vigilância conserva pura a igreja. Deus abençoe no nome precioso de Jesus.